É preciso estarmos determinados que somos como ramos na videira, e devemos, portanto, nos comportar nesta condição em relação a Jesus, não nos afastando da nossa comunhão com Ele por um só segundo, porque isto traria prejuízo ao nosso crescimento espiritual, assim como o ramo que não pode ter vida caso seja desligado da videira. Assim, o começo da graça na santificação procede de Deus, e a continuação e o aumento desta santificação também procede dele. E este sem mim nada podeis fazer, que nosso Senhor disse, serve para nos alertar e nos tornar humildes perante Deus, sabendo que até mesmo a nossa obediência, vigilância, diligência, dependem dele, em nos inspirar e incentivar a isto, porque de outro modo ficaríamos cansados e desanimados no meio do caminho, e por isso é necessário que sejamos fortificados diariamente na graça de Jesus, para que possamos efetuar o bem que desejamos e não sermos vencidos pelo mal que não queremos praticar. Como lemos em 2 Timóteo 2:1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Este crescimento progressivo da graça em santidade pela santificação pode ser comparado com o crescimento gradual das plantas de um modo geral. Nós lemos em Oséias 14:5-6: Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, lançará as suas raízes como o Líbano, estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. E lemos também em Isaías 44:3-4 o seguinte: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. E vemos isto em muitas outras passagens das Escrituras, a saber, Deus comparando o nosso crescimento espiritual ao das plantas. Assim como as plantas possuem um princípio vital em si mesmas, que as conduz ao crescimento, de igual modo a graça é a semente da vida eterna que contém um princípio vivo e crescente. Assim, se o crescimento que alguém pensa estar tendo em santidade, se não vier de um princípio de vida espiritual no coração, não será de modo nenhum um fruto da santidade e nem é pertencente a ela. A fonte da água da graça que jorra de Jesus Cristo é uma fonte para a vida eterna, como ele afirma em João 4,14. E assim trabalhará no sentido de produzir a plenitude desta vida no crente, e sabemos que a natureza desta vida é a santidade que procede de Deus. Então, é da natureza da santidade prosperar e crescer, assim como é a natureza das árvores e plantas em geral. E assim como o crescimento destas árvores e plantas é progressivo, até gerarem o fruto próprio a cada espécie, de igual modo, a santificação cresce progressivamente, e este é um outro motivo do trabalho de Deus no crente para o seu crescimento espiritual ser comparado ao crescimento das plantas. Este crescimento de plantas é secreto e imperceptível, nem é discernido nos seus efeitos e consequências. O olho mais alerta pode discernir muito pouco do seu movimento em crescimento, e não é o mesmo que ocorre com o crescimento progressivo em santificação. Isto não pode ser visto e medido pelo olho ou pelos demais sentidos naturais. E a única forma de se conhecer a medida do crescimento é pelo tipo de fruto espiritual, que comprovará se a árvore é boa ou se é má e se está sadia ou não.
Mas há ainda um grande paralelo comparativo no crescimento das plantas e dos crentes. Porque este crescimento, tanto num quanto noutro, não é uniforme por todo o período de sua existência. Há saltos de crescimento em determinadas épocas em que se faz muito maior progresso do que em outros períodos. E isto se vê particularmente no trabalho da graça nos crentes, que em certas ocasiões se intensifica em ações vigorosas, gerando grande aumento de fé, amor, humildade, abnegação, generosidade e nas demais virtudes que estão em Jesus Cristo, nosso Senhor.